E no caso do povo russo, quando a gente viaja para a Rússia, a gente consegue perceber na prática que existem várias Rússias. A Rússia, sempre no meu imaginário, era um lugar meio que assim, tinha uma névoa em cima dela, né? Quando eu pensava de Rússia, eu imaginava que um lugar com uma névoa, assim, sem você entender muito bem, até porque a gente aprende muito pouco sobre a Rússia aqui no Brasil, né? Na escola, quase você não tem aulas falando sobre o Império Russo, você tem só mais um pouco falando da Revolução Comunista e tal, Guerra Fria e tudo mais, mas você não tem muito contando a história do povo russo e da União Soviética e etc. Então, a Rússia sempre me fascinou por isso, pelo desconhecido, né? E também tem dificuldade da língua, o alfabeto é diferente, você lê, você vê aquelas letras, você não entende, é uma coisa que te traz uma familiaridade, né? Que parece um pouco com as letras que a gente usa, é diferente de um japonês ou um chinês, que são só figuras pra gente, a gente acaba não entendendo nada, mas a gente tem uma coisa assim, um próximo longe, né? Então acho que é mais ou menos isso que a Rússia passa para mim. A gente está inserido dentro desse contexto de Ocidente, né? E a gente acaba aprendendo mais a história do Ocidente, as informações que vêm para a gente. Então a gente tem pouco acesso, até eu faço uma comparação, acho que não só geograficamente, mas a Rússia é quase 1/3 do planeta. Então assim, a gente está deixando de conhecer mais a fundo 1/3 do planeta, né? Assim, é uma pena. E as ideias das viagens para a Rússia com esse programa, além de tentar mostrar esse equilíbrio que existe hoje na Rússia entre o capitalismo mais novo dessa nova Rússia com a herança comunista deles, é tentar contar um pouco da história da Rússia. E a gente foi até São Petersburgo, né, que foi uma cidade construída para ser a capital do Império Russo, por Pedro o Grande, tentar poder contar um pouco dessa história. Você tem uma herança tecnológica da antiga União Soviética, você tem uma indústria de armamentos extremamente bem desenvolvidos e que continua até hoje. Você teve um período ali, quando acabou a União Soviética, de a Rússia tentar começar a se entender o que ela era e o que ela queria ser. E eu acho que com a entrada do Putin em 2000, ela começa a se definir muito bem o que ela quer ser, né? Então, e essa parte tecnológica da indústria da arma volta com uma força enorme, e eu acho que agora ela está no auge dela, até com a intervenção da Rússia na Síria, que acabou servindo como um grande showroom do armamento russo de tecnologia de ponta. A gente pode perceber isso, mas tem outra coisa também assim, no próprio desenvolvimento de software, novas tecnologias, e que você tem uma base de mão de obra, uma base intelectual muito grande dentro da Rússia. Isso até é uma coisa que me fascina um pouco, assim, por que a Rússia é tão boa nesse desenvolvimento tecnológico, por que os hackers russos são tão bons hoje, são considerados os melhores hackers do mundo, da onde vem isso, né? E foi até uma pergunta que eu fiz para algumas pessoas lá, eu acho que não tem uma resposta definida, uma coisa muito assim, bem definida, a gente é muito bom em tecnologia, em desenvolvimento de software, em tecnologia, esse tipo de ciência, não tem uma resposta bem definida. O que eu acabo trazendo de pensamentos próprios e tudo mais é que você tem uma coisa cultural, assim, a Rússia é um país que grande parte do ano é um país muito frio, não é pouco frio, é extremamente frio, então as pessoas geralmente costumam ficar mais em casa, então elas acabam até desenvolvendo esse tipo de conhecimento, né, seja para música, ou para poesia, ou para literatura, coisas de ambiente fechado, e também para tecnologias de software, né. Você pode até tentar resgatar um pouco do lance do xadrez, do russo tem a cultura do xadrez, então tem todo aquele ambiente que é propício a desenvolver mão de obra especializada nesse tipo de tecnologia. E dentro dessa nova Rússia, essa nova Rússia capitalista, ele acaba botando isso dentro do mercado, né? Criando produtos, criando software, criando aplicativos inserido no mundo capitalista.